O governo militar estava iniciando a fase de maior repressão na ditadura quando, numa sexta-feira em janeiro de 1969, o capitão Carlos Lamarca deixou o 4º Regimento de Infantaria de Quitaúna, em Osasco, São Paulo, dirigindo uma Kombi carregada com 63 fuzis, além de submetralhadoras e muita munição. Tudo furtado do Exército. Naquela tarde, há 55 anos, o militar nascido no Rio estava desertando e, ao mesmo tempo, iniciando a sua curta, mas intensa, trajetória na luta armada. A partir de então, Lamarca assumiria o comando do grupo Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, e se tornaria um dos principais inimigos dos homens de farda. Vamos resgatar essa história. Carlos Lamarca nasceu no Morro do São Carlos, no Estácio, região central do Rio. Aos 17 anos, ele ingressou na Escola Preparatória de Cadetes, em Porto Alegre, e depois foi transferido para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em Resende, no interior do estado do Rio. Em 1962, Lamarca integrou, durante 18 meses, as Forças de Paz das Nações Unidas na faixa de Gaza. Ele voltou de lá se dizendo impactado pela pobreza do povo árabe no Oriente Médio e começou a demonstrar simpatia pelas ideias socialistas. Depois do golpe de 1964, que deu início à ditadura, Lamarca estava servindo como tenente no Rio Grande do Sul, quando foi acusado de facilitar a fuga de um capitão brisolista que tinha sido preso no quartel. O militar começou a se aproximar de grupos de oposição e, em setembro de 1968, chegou a se encontrar com o guerrilheiro Carlos Marighella. No dia 24 de janeiro de 1969, pouco mais de um mês depois da edição do Ato Institucional de número 5, o famoso AI-5, que endureceu a repressão na ditadura, o capitão abandonou o exército numa Kombi cheia de armamentos. O plano inicial era ainda mais audacioso. Lamarca pretendia fugir com mais de 500 fuzis. O objetivo era atacar o Palácio dos Bandeirantes, onde fica a sede do governo de São Paulo, além da Academia de Polícia e o quartel do 2º Exército. Mas o caminhão que seria usado para levar todas aquelas armas embora foi descoberto. 4 militantes foram presos e o guerrilheiro teve que rever a sua estratégia. Mesmo assim, a deserção de um oficial e o furto de dezenas de armas representaram um vexame para as Forças Armadas, que passaram a tratar o Lamarca como um grande traidor. A partir daí, o carioca de 31 anos, que era considerado um excelente atirador, assumiu o comando da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, e realizou uma série de ações que o governo e a imprensa da época chamavam de terroristas. A hoje ex-presidente Dilma Rousseff também fazia parte da VPR, mas divergia do chefe da organização. Ela era a favor de uma linha mais política e menos armamentista. Em maio de 1969, Lamarca liderou um assalto a banco em São Paulo para financiar a luta armada. No episódio, um guarda civil foi morto com um tiro na nuca, depois de tentar impedir o roubo. Em 1970, o guerrilheiro tentava implantar um centro de treinamento de combate no Vale do Ribeira, em São Paulo, mas a sua localização acabou sendo descoberta, e a região foi tomada por quase 3.000 militares enviados para capturar ou matar o ex-capitão do exército. Lamarca e seus aliados chegaram a ser encurralados, mas depois de um tiroteio intenso, conseguiram fugir para a mata, fazendo de refém o tenente Alberto Mendes Júnior. O militar, de 23 anos, acabou sendo assassinado a coronhadas por um dos guerrilheiros. O ex-presidente Jair Bolsonaro já falou várias vezes sobre essa passagem de Lamarca pelo Vale do Ribeira. O político era um adolescente, morador da cidade de Eldorado, e conta que o episódio serviu de motivação para ele, anos depois, entrar para as Forças Armadas. Ainda em 1970, Lamarca liderou, no Rio, o sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucha, que só foi libertado depois da soltura de 70 presos dos porões da ditadura. Lamarca e sua companheira, a psicóloga Yara Yavelberg, decidiram então fugir para a Bahia. Enquanto ela foi para Salvador, ele se escondeu no sítio de um militante em Buriti Cristalino, no interior do estado, com o plano de fundar uma guerrilha rural. Depois que a Yara morreu numa emboscada na capital baiana, os agentes da repressão encontraram várias cartas enviadas por Lamarca para ela. A partir dessa correspondência, o guerrilheiro foi localizado e cercado por centenas de agentes do estado. Ele ainda conseguiu fugir e passar 20 dias escondido na mata, mas foi encontrado descansando à sombra de uma árvore a 300 quilômetros do sítio onde ele estava. Carlos Lamarca morreu com 7 tiros no dia 17 de setembro de 1971. Seu corpo foi chutado pelos soldados e sepultado numa cova sem nome em Salvador. O governo
governo militar determinou que ninguém deveria nem sequer falar dele, para que o nome do guerrilheiro fosse esquecido. Mas, depois da ditadura, Lamarca foi lembrado tanto em livros quanto no cinema. Quem quiser saber mais sobre essa história, pode entrar no blog do Acervo, no site do Globo.